vertente de umidade que entra para o interior dos Estados Unidos para fazer chuva, precipitar neve e assim por diante. A Amazônia, para nós, é um mar do Caribe. Chuva da Amazônia, ela acontece por poeira, ou por vírus ou bactérias, porque a floresta é exala. Então, a América do Sul, ela é sui generis. Toda a região geográfica ela é sui generis, porque não existe repetição de centímetro quadrado no planeta Terra. Cada milímetro do bioma planta é indiscutivelmente diferente do outro. São similares como o bioma, mas quando a gente vai para detalhes, são distintos. Então, a América do Sul, por ter seus anos, por ter a floresta amazônica e a sua forma e a sua produção, ela é ímpar nesse ciclo hidrológico. E a gente já mexeu no ciclo hidrológico inteiro. Um detalhe ainda, assim, que nós temos. Em todos os modelos de previsão do clima para daqui a 50 ou 100 anos, o que destoa e chama a atenção dos japoneses, europeus, asiáticos, americanos, etc., é a secura e o aumento de até 4 graus da temperatura média em todo o Cerrado brasileiro. Hoje, os especialistas lá fora, quando olham as projeções futuras, eles dizem assim, qual é o pior endereço do planeta Terra em 50 e 100 anos? É todo o semiárido brasileiro, todo o Cerrado. É o maior berço de biodiversidade de recursos hídricos, inclusive da América do Sul. Então, essa região está condenada em todo entendimento. Então, hoje, os japoneses querem investir em ciência, tecnologia e pesquisa no semiárido brasileiro. O mundo inteiro, porque eles têm que entender se é um erro, se é meio erro, se é um acerto e de que forma isso pode servir para outras regiões tão importantes quanto essa região que a gente tem na América do Sul. Então, a Embrapa já trabalha nesse cenário. Já participei de um debate com isso. A Embrapa já tem noção de que isso é realmente real. É realmente real. Como se vai se manter gado no Cerrado? Como se vai manter outras proteínas no Cerrado? Plantando árvore. Pergunte à Embrapa. A Embrapa tem a receita. A primeira receita da Embrapa é plantar árvores. Criar agora. Não vou entrar em outras discussões, mas eu estou dizendo ao que me compete de entendimento. Desculpa a demora na fala. Professor, o senhor desmontou a minha segunda pergunta. Mas o colega levantou uma questão, e eu, como servidor público, 43 anos, e desses, boa parte passei na gestão pública estadual de meio ambiente. A gestão pública de meio ambiente, tudo bem? São 3 pilares que se trabalham. Questão social, econômica e ambiental. Mas é uma piada. Sempre foi e continua sendo. O econômico massacra os outros pilares. Então, a máxima que eu escuto quase todo dia, nós temos que resolver a questão econômica, depois pensar na ambiental. Meio ambiente é problema. É mais ou menos assim, não podemos tirar o Temer agora porque vai ser problema, não podemos mexer em meio ambiente, que é o problema. Mas eu ia colocar exatamente isso, a falta de visão do planejamento da política brasileira, que o agronegócio, agro é lindo, agro bonito, manda a economia brasileira, e gaúcha também. E aí entra, eu assisti um trabalho da Embrapa, até estava o professor Carlos Nobre lá, recebendo, o pessoal da Embrapa, onde diziam, o cenário para 15, 20 anos, isso aí foi uns 5, 10 anos atrás, não recordo bem, era de que toda a agricultura, a produção agrária brasileira ia sofrer um deslocamento, as produções vão se deslocar, regiões produtivas vão se tornar improdutivas e assim por diante, e que ia ser um caos muito grande para a economia brasileira, num cenário futuro. Mas parece que quem lida com economia, quem lida com planejamento, não entende isso, que meio ambiente não é problema, meio ambiente é solução desse problema. Mas a professora já respondeu boa parte. Sem dúvida. A gente tem que inverter essa visão do mundo, essa percepção de realidade do desenvolvimento. O desenvolvimento é integrado. Só o desenvolvimento econômico não soluciona as questões. Não soluciona. Nunca solucionou. Nenhum país com esse elevado desenvolvimento econômico é realmente desenvolvido se ele não tivesse resolvido as outras questões. A gente pode pegar em exemplo. O país do Norte da Europa, eles têm soluções econômicas, mas todas as soluções ambientais estão em conjunto. Aliás, são grandes fornecedores de ideias criativas para soluções importantes e reais do nosso cotidiano. O que nos falta muitas vezes é deixar influências diversas, diferentes e necessárias
necessárias mudar o nosso padrão de vida. Por exemplo, para mim foi muito mais fácil vir para cá hoje de ônibus e lotação do que vir com carro. Primeiro, já tem que estacionar, então a gente vai fazer o custo-benefício, não vale a pena. Então tem aplicativos para transporte, tem uma série de iniciativas que nos beneficiam. Então esse é o jogo. Né? Com que desenvoltura e com que qualidade a gente vai conseguir resolver essas questões, que para nós na geografia, né, de certa forma a gente sempre discute na geografia o social e o ambiental, é o nosso chão, né? O econômico muito menos. Alguns colegas vão para a área de economia, eu por exemplo não entendo nada de economia, né? Mas eu acho que esse espaço, né, este fórum, ele permite que a gente faça esse diálogo e continue propagando que se existem possibilidades de solução, inclusive de financiamento lá fora. Se tiver um viés ambiental, é mais fácil de ter financiamento. Mas, modernamente, essa fiscalização é cada vez mais dura. Aquino, tu já, enfim, na tua fala, tu já diluiu algumas das minhas dúvidas, mas existe, às vezes, principalmente na mídia, né, muito cuidado quando se fala em mudanças climáticas. Então, vários textos iniciando assim, ainda que não seja um consenso, né? Eu queria ouvir de você o que é consenso, o que não é consenso. É um consenso que toda essa mídia está errada. Isso é um consenso. Essa mídia está toda errada. O que existe, assim, se a gente for em todas as academias de ciência do mundo inteiro, todas referendam as mudanças ambientais globais, todas demonstram que isso é real e todas admitem em maior ou menor grau de incerteza que a ação humana é responsável por atual cenário. O que nós temos de cenário atrás? Tem o El Niño, tem a Laninha, a oscilação decenal do Pacífico, tem uma série de variações naturais entre o humor do oceano e a atmosfera. Só que eu sempre repito, e é o que os livros de física e química nos ajudam a entender. Se o oceano faz o El Niño, a atmosfera fica executando esse efeito, ela perde energia. Aliás, a atmosfera tem pouca massa, ela não tem condições de manter energia por mais de 30 dias. Se a gente tirar a fonte de energia da atmosfera, que é vapor d'água, por exemplo, convecção, ela morre em 30 dias. Né? Ela só não faz isso porque ela tem esse elemento. Então a atmosfera da Terra é mantida e aquecida de baixo para cima, da superfície. Né? Então não é o humor do Sol, não é a posição da Lua, como alguns gostam de dizer, que foi isso, que foi aquilo, que foi. Então esses sistemas, eles voltam à sua neutralidade e esses eventos estão sempre aí. Então, nós temos absoluta certeza, né, técnica, de que é antropogênico. Quando a gente vai nos registros do passado, pode ser dos últimos milhões de anos, como eu mostrei para você, ou pode ser dos últimos 20 mil anos para cá, nós já tínhamos a nossa pegada. O momento é que a nossa pegada agora é muito grande. Assim como eu digo que a pegada de um cidadão norte-americano é 5 vezes maior do que a minha, eu digo, a nossa pegada hoje do Rio Grande do Sul é uma centena de vezes maior do que o homem que começou a domesticar o animal e plantava arroz ou o milho e assim por diante em algum campo do planeta Terra, seja nos Andes ou seja no Sudeste Asiático. Né? Bom, então o que se difundiu na mídia por conta, óbvio, respeitando os jornalistas aqui presentes, de uma regra de ouro que tem no jornalismo. O jornalista tem uma regra de ouro que eu vi os dois lados. Sempre. Então você está numa briga de vizinhos, vão os dois lados. Marido e mulher, vão os dois lados. E aí toma um partido, tem uma deixar isso. Nessa área técnica científica, não tem lado. A informação está aqui. Eu faço um diagnóstico no médico e digo assim, Francisco, o glicerídeo é esse aqui, passou, mas qual é o lado? Doutor, qual é o lado que eu vou ficar? Com mais ou menos 12? Não, isso não pode, não tem lado. É uma opinião. Então o que a gente está vendo é que 97% da produção científica revisada internacional aponta as mudanças climáticas existentes e a atividade humana responsável. 97%. Obviamente, quando a gente publica um artigo, a gente é escrachado. Não aceito isso, não aceito. Então não é um artigo qualquer, são artigos. É massa crítica internacional. E são milhares de artigos ao ano. Então, dos 97, dos 100%, 97 dizem isso. Dos 3%, os 3% não negam isso. Sugerem alguma dúvida, algum questionamento, mas em nenhum momento negam.
Agora, dentro daqueles 3% aparecem raramente artigos que negam. E nas últimas 2 décadas, todos os artigos que negaram mudanças do clima, que foram lançados como artigos defensores para não assinar um acordo de Kyoto, seja lá uma Cancún, qualquer uma outra COP, todos eles, sem exceção, passaram por novo escrutínio de pareceristas ad hoc internacionais e todos os artigos foram classificados como montados e com dados manipulados. O melhor trabalho que a gente tem modernamente, ou os melhores trabalhos que existem em ciência no mundo, publicados contrariando a mudança do clima, foram todos eles deletados por fraude. Ou financiamento pela ExxonMobil, ou fechado, ou outras grandes companhias assim. É dinheiro, financiamento. Então, teve alguns pesquisadores do exterior, e principalmente nos Estados Unidos, que ganharam um prédio, da noite para o dia, está aqui teu prédio, quer contratar com outras pessoas, está aqui. Teu negócio é ir para a mídia e dizer que você duvida da mudança do clima, publica um artigo meio assim, que não diga, que não confirma nada, e é o suficiente para nós. Isso é como um pouco. Tanto é que o governo americano, o Estado americano, não o governo, não o Estado americano está processando a Exxon. Porque a Exxon tinha, desde os anos 60 e 70, laudos internos, sobre biólogos, etc., mostrando a emissão de gás de CO2 vai causar efeitos em X décadas e os cálculos já eram razoáveis para o que a gente tem hoje. Só que o que eles fizeram de campanha de mídia por seu cliente? Negaram. Então foi para os Estados Unidos, isso é crime. É uma campanha enganosa. E a campanha enganosa causou dano ao ambiente, à água, à qualidade do ar. Isso é um bem que não se discute por uma nação. Então a gente está só vendo a ponta do iceberg ainda virar. Mas ainda existe no Brasil, por incrível que pareça, editoriais e periódicos que insistem em dizer, apesar de que não, apesar de que isso, etc. E eu gosto de dizer muitas vezes para o jornalista que me entrevista, apesar da ONU, da Organização Meteorológica Mundial, de todas as academias de ciência, de todos os acordos internacionais, de toda a comunidade de ciência internacional dizer que é verdade, vocês continuam dizendo que apesar de que alguma dúvida, eu não sei quem diz. Então tem um eminente professor, não sei aonde no Brasil, que diz que isso é legal. Que legal, eu quero ver o trabalho dele, eu só quero isso. Porque ser chamado de eminente, de grandioso, maravilhoso, é fácil, né? Até os meus alunos dizem que o professor é muito bom. Eu adoro quando eles dizem isso. Mas eu também considero, será que está legal mesmo, né? Mas não existe assim. É que, na média, o cidadão comum muitas vezes espera da ciência uma resposta que é assim, um Isaac Newton sai da esquina. Descobrir a gravidade, resolver. Né? Então essa expectativa que é natural do ser humano, isso é natural, né? Essa visão de mundo. Muitos aqui na sala têm visão de mundo diferente da minha. Acreditam em um ente superior diferente do meu. E isso muitas vezes nos faz ter percepções distintas sobre um tema que mexe com a nossa visão de terra. Mexe com a maior parte das pessoas, acha que pode ou não pode caminhar ou que tamanho é a terra. O cidadão acha que o oceano é infinito, profundo, então pode sujar o fundo do oceano. A maior parte do cidadão acha que a atmosfera é inerte, joga o que quiser na atmosfera, que no momento que dissipou, não poluiu. E 90% da massa da atmosfera da Terra está nos primeiros 10 km de altura, que é o nosso clima. Então, quando a gente relembra essas coisas, eu sempre digo para os alunos da geografia, cuidado, sala de aula, ensino fundamental e médio, é importante isso. Se é um cidadão que vote bem, que entenda o sistema natural, forma ele bem na base. Senão a escala de mundo dele, de valores, vai ser muito distorcida. Vai ser muito imediatista. Boa tarde, meu nome é Luciano, sou estudante da URGS. E apesar de haver, de fato, um consenso, acredito eu, nessa questão das mudanças climáticas, como o senhor referiu agora, sobre as projeções do futuro para as diferentes regiões, ainda tem bastante debate e incerteza, me parece. Posso estar errado. Uma das questões que me interessa é em relação à Amazônia, como você havia comentado antes, de que a melhor coisa que o Brasil poderia fazer seria reduzir o desmatamento da Amazônia.
me parece que isso está muito relacionado com uma ideia de que eu li um tempo atrás, de que a partir de determinado momento que você desmata a floresta, ela entra num sistema de, acho que é de feedback positivo, que chama, e que vai ficando cada vez mais e mais e mais seca, adquirindo uma aparência semelhante ao cerrado. É chamada hipótese de savanização da Amazônia. Aí eu queria ver do senhor assim, se existem outras controvérsias, debates em torno dessa hipótese e quais seriam consequências de um cenário assim para o Brasil, para a América Latina. Uma das coisas que comentam muito é que afetaria ao fornecimento de recursos hídricos para o Brasil inteiro. Tiveram algumas reportagens que associaram, inclusive, a recente crise hídrica em São Paulo às mudanças de regime de produção de chuva na Amazônia. Então, não sei assim, como que está a situação do debate da ciência das mudanças climáticas sobre essa questão. Uau! Fervendo. Brincadeira. De brincadeira de colega jovem para colega jovem. Bom, existem, acho que no Brasil deve existir umas 3 centenas de alunos de pós-graduação